E agora a gente pede a sua atenção para você de casa. Vamos abordar um assunto importante que envolve os animais aqui em Santa Catarina. A gente quer que você observe bem o assunto e participe através das redes sociais, pelo Facebook e também pelo WhatsApp do SBT Meio Dia no 48-9162-2676. 9162-2676. A informação com Marcelo e Ildiane. E é bem interessante falar sobre o assunto porque agora, finalmente, é lei. O governador do estado, Raimundo Colombo, sancionou nesta semana o projeto da Assembleia Legislativa, Eudiane, que proíbe definitivamente, graças a Deus, a puxada de cavalos em todo o estado. Um absurdo, né? Agora, essa prática realmente absurda é crime. A puxada de cavalos é uma competição com cavalos. Os animais puxam essas zorras, que são carroças sem rodas. Já não bastasse o atrito direto com o solo, elas são carregadas com cargas pesadas. Esse flagrante foi feito em Pomerode, no oeste do estado, e mostra o esforço dos animais. A deputada Ana Paula Lima levou o caso para a Assembleia Legislativa, que aprovou um projeto de lei que proíbe a prática e a torna crime. A ideia é evitar que os animais sofram fazendo tanta força apenas para a diversão das pessoas. Agora que o governador Raimundo Colombo sancionou a lei, quem for pego promovendo a puxada de cavalos será responsabilizado. E a deputada Ana Paula Lima está aqui no SBT Meio Dia para falar melhor sobre esse assunto. Boa tarde, deputada. Esta é uma tradição praticada desde a década de 80. Parabéns pela iniciativa. Eu diria até pela luta e gostaria de lhe perguntar inicialmente, foi muito difícil encontrar apoio para mexer em algo que é tão enraizado, tão intrínseco numa sociedade? Como é uma cultura dessa natureza? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada, inclusive, por essa emissora de televisão estar pautando assuntos dessa natureza, principalmente num projeto tão importante que diz respeito aos animais. Se sofremos algum tipo de apoio, muitos apoios, principalmente na região a qual eu resido, que é no Médio Vale do Itajaí, sim, onde essa prática era muito intensa e comum, e também algumas pessoas que protestavam lá contra os maus tratos de animais, elas foram apedrejadas, elas foram agredidas pelas pessoas que tinham esse tipo de espetáculo, que é um espetáculo que gerava prazer em pessoas, prazer em maltratar animais. A gente não pode conceber isso em pleno século XXI. Então, sim, ele tramitou na Assembleia Legislativa desde o ano 2011, com forte apelo para que ele não fosse aprovado, mas aquela casa, que é uma casa de leis, que é uma casa de diálogo, que é uma casa de esclarecimento e argumentos, nós conseguimos sim fazer esse bom debate e também com a sociedade civil organizada para que a gente pudesse então mostrar para os deputados o quanto era importante que o estado de Santa Catarina proibisse esse tipo de atividade. Deputada, na sua opinião pessoal e assim, como naturalmente cidadã e como uma parlamentar, por que é tão difícil mexer às vezes em um aspecto da sociedade que é tão enraizado e por que as pessoas, na modernidade toda que nós vivemos, né, nos dias de hoje, ainda não conseguem enxergar a mazela que existe em algumas práticas como essa, por exemplo, de maus tratos animais? Por que as pessoas têm tanta dificuldade para essa reação? Por isso que nós fizemos leis, para que práticas como essa, onde há uma agressão tanto a pessoas quanto os animais, possam ser evitadas. Mas quebrar paradigmas, quebrar mudanças culturais não é fácil. Eu tenho certeza que com o diálogo e também com leis que protejam isso, nós podemos avançar. Eu tenho certeza que o estado de Santa Catarina e até essas cidades que tenham essa prática tem um grande entendimento pela sociedade que nós podemos sim ter entretenimentos, mas não que maltrate os animais. Como nós vimos aí na reportagem, nós vamos ter naturalmente aí penalização para quem incorrer no erro, porque virou uma lei e precisa ser cumprida naturalmente. De que maneira que as pessoas serão punidas? Até 50 mil se acontecer esse tipo de prática, desse tipo de entretenimento, de espetáculo, que não é um espetáculo, né? Eu acho que é uma agressão. Até 50 mil na primeira
na primeira iniciativa que acontecer novamente e outras punições que possam vir a acontecer. De que maneira que vamos poder fiscalizar? Através do Ministério Público, que tem uma atuação muito importante, e também as organizações protetoras de animais, que foi através delas que nós implementamos e discutimos essa lei no Parlamento catarinense. Eles são os mais felizes nesse momento, né? Porque são causas que eles atuam há muito tempo e através dessa legislação eles vão inibir essa prática no estado de Santa Catarina. Deputada Ana Paula Lima, muito obrigado por sua entrevista, Marcelo, parabéns pelo projeto, pela aprovação. Do telespectador. Pois não, Léo. O Anderson Lemos, ele fala que os cavalos, no entendimento dele, são bem tratados e estão preparados para isso. A cantina do tio Júlio fala que é uma vergonha. Temos participação do pessoal de Brusque, falando que o cavalo é o dono. E o Juan de Pomerode faz o seguinte questionamento, ele quer saber se o projeto também envolve os cavalos de rua, os famosos cavalos de carroça. Não, Anderson de Pomerode, não envolve os cavalos de carroça, é apenas para esses tipos de entretenimento, onde nessas puxadas de cavalo, os cavalos puxam uma zorra, que são tipo uma carroça sem rodas, por um trajeto de 24 metros, podendo colocar pesos de 1 até 2 toneladas. É somente para esses tipos de espetáculo. Perfeito. Ok, obrigado pelas suas informações e pela entrevista. Parabéns mais uma vez. Esse espetáculo de horror definitivamente não acontece mais em Santa Catarina. Graças a Deus. E a essa iniciativa também. Boa tarde, Muito deputada. Obrigada. Uma brincadeira que de brincadeira não tem nada. Um espetáculo de horror, né?